Então, o mais é especulação. O mais é espiritualismo puro. Porque mediunidade também se dá no campo do espiritualismo, não só no campo do espiritismo. Allan Kardec já dizia isso. Então, não vamos ficar acreditando em mensagens por aí, fazendo uma pausa aqui para fazer uma análise da última mensagem que surgiu, psicografada por uma criatura cuja mentalidade está presa no tempo, lá no horizonte tribal, descrito pelo Herculano no livro Espírito e o Tempo, e o espírito que o acompanha também, né? Então, a última mensagem traz a assinatura de um ex-presidente do Brasil e que, de uma forma assim, muito estranha, conduz esse pensamento no sentido de que nós precisamos votar no neto desse presidente. Quer dizer, ele próprio dizendo, olha, votem no meu neto, tá bem? Gente, isso não é sério, né? Não tem seriedade nenhuma aí. Então, a seriedade talvez nem seja esse espírito, né? Mas é um espírito brincalhão, sem dúvida nenhuma, porque aparecer uma mensagem psicográfica dizendo que você tem que votar no meu neto, porque ele é a salvação da pátria, tá bem, ok, obrigada. Não é? Por favor. Uma vez eu falei aqui, parem de ler mensagens psicografadas e vamos estudar a doutrina espírita. Aí as pessoas falam, não, mas e aí o médium tal, médium X, médium Y, deixem os médios para lá. Eles são pessoas... A mediunidade, quando não é devidamente equilibrada, ela se torna uma mediunidade instável. Então, é quase como se fosse um rádio que fica conectando em qualquer estação. Então, é um risco, gente, é um perigo. Sabe? É um perigo. A mediunidade que não é pautada no conhecimento devido, tanto doutrinário quanto das circunstâncias que fizeram parte da nossa própria evolução, é um risco. Né? Sabiam que Adolf Hitler era um médium? Olha as conexões que ele fez. O que causou no mundo, não é? As conexões sombrias daquele médium. E tantos outros. Né? Então, por favor, deixe para lá isso. Quiserem ler, leiam, mas até como objeto de curiosidade, né? Mas não pode ser sério. Um médium desse não pode ser sério, não pode ser visto com seriedade, muito menos um espírito que se predispõe a esse tipo de brincadeira, né? Num momento tão grave pelas quais nós estamos atravessando. Né? Isso é uma brincadeira, realmente. Quantas vezes você sentiu medo que tenha se tornado desespero? Né? E quantas vezes você sentiu um medo completamente sem fundamento que só serviu para o impedir de levar adiante as suas ações? Muitas vezes, né? A gente se sente travado com esse medo. Já se desesperou em vão? Sofreu com esse desespero? Por outro lado, você já encontrou segurança numa falsa esperança? Sofreu por ter apostado na probabilidade de concretização da sua esperança? Já teve medo de que suas esperanças fossem vãs? Já perdeu a segurança por causa da dúvida a ponto de abandonar uma possibilidade antes mesmo de se certificar sobre as condições existentes para sua realização? Então, tudo isso é um medo antecipado de uma circunstância que muitas vezes nem vai ocorrer. Né? E, por acaso, você já sentiu medo que lhe provocasse cautela na ação, impedindo graves desastres em sua vida? Ou já encontrou na segurança uma possibilidade de realização pessoal? Então, uma coisa é prudência, outra coisa é o medo que trava. Você já observou as relações existentes entre seus medos e esperanças e suas crenças? Então, se nós estamos reformulando as nossas crenças nesse momento de trânsito de uma fase evolutiva para outra, então, nada melhor do que analisar também tudo aquilo que faz parte ou fez parte da nossa vida até então. No que eu acredito? Né? O que norteia a minha vida? Será que o que norteia a minha vida é correto? Né?
Se os medos são, como afirmaram os autores citados, originados em ideias de coisas passadas ou futuras, eles estão diretamente relacionados às nossas crenças, se modificarmos os significados que atribuímos a elas, se estabelecermos novas relações, os nossos medos podem perder força, nossas esperanças podem se fortificar. Então, nada melhor do que nos fortalecermos com a confiança em nós mesmos, através do autoconhecimento, a confiança nos mentores espirituais que estão à nossa volta, no nosso querido amigo espiritual que vela pela nossa encarnação, não é? Nossas esperanças também seriam, segundo tais teorias, fruto das nossas crenças. Por isso, cuidado, né? Trata-se aqui de crer ou não crer. E, consequentemente, de conduzir a vida por um caminho compatível com as nossas necessidades. Né? Jean-Paul Sartre foi um pensador que surge no começo do século XX, né? E a vida dele transcorre através de duas grandes guerras que a Europa vivenciou. O francês teve o seu país invadido por 2 ocasiões pela Alemanha, né? E a última, a Alemanha nazista. Então, Sartre fez parte, inclusive, da resistência francesa contra essa invasão. Sem dúvida nenhuma que uma pessoa dessa não poderia pensar de outra forma, senão um existencialismo ateu. Né? Coloque-se na situação de um pensador desse, dentro de uma expectativa de vida mais harmônica. No entanto, a igreja ou as religiões não respondem às suas expectativas. É quase como se fosse hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir pela TV, a entrevista que foi feita no Roda Viva, há umas 15 dias atrás, 20 dias atrás, com o atual dirigente do Charlie Hebdo. Né? Então, o atual dirigente. Ele sobreviveu à chacina, porque todos eles estavam, lembram-se, né, numa sala pequena, com uma mesa grande, e naquele momento que aqueles infelizes daquelas criaturas invadiram a sala e passaram, então, aquela cena tão cruel, ele escorrega e cai embaixo da mesa juntamente com o outro, e ele, portanto, fica ouvindo aquilo tudo, né? E quando tudo volta ao silêncio, ele então sai debaixo da mesa, ele está ferido, mas sobrevive. Né? Então, a pergunta que jornalistas fizeram para ele, inclusive um dos cartunistas que sempre faz cartoons ali durante as entrevistas que são feitas pelos jornalistas, né? A pergunta que foi feita para ele foi: você acredita em Deus? Ou melhor, você pensou em Deus naquele momento? Ou o que você pensou, afinal, naquele instante, né, em que a situação estava acontecendo? Aí ele disse assim: eu não pensei absolutamente em nada, eu fiquei só na expectativa do que estava ocorrendo. Né? Mas você pensou em Deus em algum momento? Ele falou: não. Você não acredita em Deus? Absolutamente. E agora? Muito menos. Muito menos. Então, vamos condenar uma pessoa dessa? Lógico que não. É uma pessoa que só está vendo a vida com este foco. Né? O foco da frente, do lado e de trás. Ele não segue o convite. Também, talvez, ele nem conheça Allan Kardec, né? Embora seja francês como o codificador. Mas se ele tivesse subido ao alto de uma montanha, virtualmente falando, e visto a vida daquela perspectiva, talvez ele acreditasse numa força superior que estava ali preservando a sua própria existência. Agora, a complexidade daquele problema foi tamanha que não dá para a gente resolver de um momento só por que tudo isso aconteceu. Não é? Então, é algo que precisa ser analisado ainda mais aprofundadamente, mas, sem dúvida nenhuma, tem um porquê. Né? Então, nossas esperanças seriam, segundo tais teorias, fruto das nossas crenças, sem dúvida nenhuma. Esse rapaz diz que ele vive agora cercado de policiais, onde quer que ele vá, ele está sempre com seguranças. Inclusive, no Brasil, quando ele veio para dar entrevista, a Polícia Federal
estava dando a segurança necessária para ele. É uma vida muito triste, não é? Que essa pessoa está vivendo atualmente por força realmente desse atentado tão infeliz. Mas, enfim, Sartre estaria, portanto, correto ao propor que nós podemos modificar o mundo? Ele disse que nós podíamos modificar o mundo, né, Jean-Paul Sartre, contemporâneo desse jovem do Charlie Hebdo, que podemos viver como se o mundo não estivesse suscetível a processo determinista. Será que a gente pode viver assim? Não sei. Nós temos livre-arbítrio, mas também estamos circunscritos ao determinismo evolutivo, né? Só se nós fôssemos espíritos puros, não haveria um determinismo divino a nos impor determinadas circunstâncias, não é? Mas nós ainda estamos submetidos a esse determinismo evolutivo. Segundo os estoicos, calma e equilíbrio racional seriam suficientes para nos guiar do medo à precaução, não havendo um mal que pudesse ameaçar a razão. Muito bem. Caminhando um pouco mais, o medo, portanto, nos serve muitas vezes para que não coloquemos as nossas vidas em risco. Mas, em outras vezes, dependendo do contexto e da intensidade, é exatamente o medo que nos coloca em risco. Olha aí os jovens que muitas vezes arriscam as suas vidas, não é? Porque quando nós temos juventude do corpo, parece que nada vai nos atingir, né? Analisem-se, vocês que são idosos hoje. Eu não. Continuo jovenzinha. Mas todos nós já tivemos 15 anos um dia. 15, 18, 20. Né? Então, a perspectiva para um jovem dessa faixa etária é: o mundo é uma maravilha, eu estou aqui para mudar tudo, mudar a vida, mudar o mundo, então nada vai me atingir. Né? A gente tem aquele sentimento de potência, né? E sem dúvida nenhuma, que com o passar do tempo a gente vai vendo que a vida não é exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse, né? Mas que nós estamos aqui com a expectativa, com a esperança de poder modificar alguma coisa. Depois eu vou dar a diferença entre esperança, esperançar, expectativa, etc.